primeiro momento o senhor iniciou no Ministério da Música primeiro também, né? Sim. Quantos anos o senhor tinha mesmo? Quando eu comecei na música, eu comecei a estudar música, eu tinha 9 anos. 9 anos, criança. E aí, o senhor estava no Ministério da Música. Como que foi para o senhor esse processo? Quando que o senhor descobriu, quando que Deus o chamou para agora o senhor vai ser pastor? Como que foi esse processo do senhor descobrir que Deus o tinha chamado para ser pastor? Como foi a preparação enquanto isso? E um conselho que o senhor daria para os jovens que nesse momento também estão passando por isso, de receberem o chamado do Senhor até chegar o momento em que o Senhor vai levantar eles? Letícia, nós precisamos sempre buscar nos prepararmos para as oportunidades que Deus vai colocar diante de nós. Porque assim, quem tem um chamado de Deus e ele negligenciar e não se preparar, sofre muito. Sim. Eu fiz isso. Experiência própria. Porque assim, eu deveria ter me aplicado mais ao estudo, à preparação, mas eu tinha duas coisas que me fascinavam, era trabalhar e eu queria estar envolvido, né? Pregando e cooperando, e escola dominical. Era tão fominha por escola dominical que num domingo eu ia 2 vezes na escola dominical. Tinha a igreja que nós congregávamos, que era em frente de casa, e no bairro ao lado tinha outra congregação, que a escola dominical lá era à tarde. O pastor Antônio Gregório foi meu pastor, foi alguém que me ajudou muito, né? Ele dirigia essa outra congregação, e eu ia à tarde para lá. Mas esse fator dessa transição, Letícia, ela foi demorada, porque eu procurei. Eu fui líder de jovem, fui líder de adolescentes, eu fui superintendente de coral, mas envolvido aqui nos trabalhos, mas sem deixar a música. Uhum. Então, assim, eu fui levando tudo meio que paralelo, atendendo a esse chamado, o que vinha nas minhas mãos para fazer, como depois que casei, fui ao diaconato, depois ao presbitério, mas não deixei de tocar, de fazer parte ali da banda, da igreja, da orquestra. Eu só parei de tocar quando eu mudei para Rondônia. Quando eu mudei, eu ainda trouxe o instrumento, né? Só que quando eu cheguei aqui, as tarefas aumentaram, tanto na empresa como na igreja, e aí não estava conseguindo dedicar o suficiente para continuar. Eu me lembro que as meninas, minhas filhas, começaram na época a se interessar e foram estudar música. Eu vendi o instrumento, comprei 2 violinos para elas e elas ficaram lá fazendo essa parte. Agora, quando eu tinha 13 anos de idade, Deus falou comigo sobre um chamado na minha vida. E esse período, às vezes e você falou, qual é o conselho para o jovem? Primeiro, aproveite as oportunidades e se prepare. Segundo, quando Deus fala conosco, ou quando Deus põe um desejo no nosso coração por algo a fazer no reino dele, e às vezes Deus se manifesta, nos mostra sonhos, fala conosco através de profecia, com alguém que a gente nunca nem viu, e a pessoa conta a sua história e fala de algo que Deus... E às vezes a gente tem aquela tendência assim de, parece que estalar de dedo, vai acontecer tudo. 35 anos, Letícia, passaram desde que Deus falou comigo, quando eu tinha 13 anos, até eu assumir de fato o ministério pastoral como pastor de uma igreja. Mas Deus não deixa cair nenhuma das promessas dele. Então, assim, conselho para todos os nossos jovens, adolescentes, aos que nos ouvem de uma forma geral, é que ame a Deus, seja fiel a Deus, dedique-se, prepare-se e aproveite as oportunidades. E o que Deus falou com você, cultive isso no seu coração, esteja sempre pronto a obedecer a voz do Senhor, mas descansando o coração, sabendo que pode demorar 10 dias, 10 meses, 10 anos, ou às vezes até 35